Oi, passando para dois dedinhos de prosa sobre o Evangelho com você. Quero te levar hoje a uma provocação reflexiva, exatamente no texto de Marcos, capítulo 4, nos versos 35 a 41. Eu estou caminhando com esse texto já desde a segunda-feira. Na realidade, com ele e com os outros dois textos que trazem o mesmo cenário no Novo Testamento, Lucas 8 e Mateus capítulo 8 também. Então vamos lá, Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, ou aquiete-se, acalme-se. O, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente tem um cenário interessante nesse sentido, principalmente pelo momento que estamos passando. Temos uma tempestade e, pelo que se lê, uma forte tempestade, um barco se enchendo de água, quase afundando. Se você for para tanto para Lucas como para Mateus também, você vai perceber isso. E aí a gente tem Jesus tranquilamente dormindo. Né? Tempestade geralmente gera medo. Portanto, os discípulos sentiram medo. Enquanto Jesus dormia tranquilamente na parte de trás do barco, os discípulos ficaram angustiados, pelo menos é o que o texto passa, e inclusive eles questionaram Jesus Cristo, acordaram Jesus e questionaram: Você não se importa porque vamos morrer? E aí Jesus os questiona, né? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, a gente tem um barco quase afundando, a gente tem o elemento medo nos discípulos, nos homens ali presentes, a gente tem o mestre simplesmente dormindo tranquilamente com a sua cabeça no travesseiro na parte de trás do barco, e a gente tem um questionamento ao mestre. E aí eu queria aqui, né, descrevendo o cenário, só, como eu falei no início, provocar você a reflexão, deixar duas perguntas para você e indicar um texto. A primeira pergunta está exatamente na pergunta do mestre, ou na atitude do mestre, né? Por que Jesus dormia tranquilamente enquanto a tempestade quase derrubava ou quase afundava o barco? Então vou repetir. Por que Jesus dormia tranquilamente enquanto a tempestade quase afundava o barco? A segunda pergunta é: qual é o motivo de tanto medo se Jesus está no barco? Então a segunda pergunta para nós é: qual é o motivo de tanto medo se Jesus está no barco? E eu queria levar você para um texto de Mateus capítulo 14,
nos versos 22 a 23, mas na realidade eu só vou ler um versículo, tá? Porque esse texto é aquele texto que Jesus aparece nas águas e os discípulos têm medo, achando que era um fantasma. Jesus se identifica e logo após Pedro conversa com ele e Pedro, meio que pedindo autoridade a ele, diz para ele: se você quiser eu vou aí, né? E aí Jesus dá autoridade para Pedro ir passear por cima das águas e ir até ele. E Pedro vai até que descobre aonde estava, né? Mas no versículo 30, o texto diz que quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Isso tem a ver com a nossa segunda pergunta. Qual é o motivo de tanto medo se Jesus está no barco? Leia o texto de Marcos capítulo 4, 35 a 41. Reflita no texto, reflita nas duas perguntas que eu fiz. Você pode acessar novamente o vídeo. Reflita no texto de Mateus capítulo 14, nos versos 22 a 33. Esse texto também, Marcos 6 e João 6, registram ele. Tá? E, enfim, nós vamos no final de semana conversar sobre esse texto de Marcos, com apoio de Lucas, apoio de Mateus, apoio de João e de alguns outros textos na Bíblia. Enfim, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que quem tem o Espírito ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Que Deus nos abençoe.